louvamos, Pai. Oh, como Tu és maravilhoso, grandioso, Pai. Tu és digno de todo louvor, de toda glória. Obrigado, Deus, por essa manhã. Onde nas primeiras horas, Pai, a nossa boca, as nossas mãos, os nossos pensamentos, Pai, são para Te adorar. Obrigado, Pai, porque nessa manhã nós temos um local onde os santos se reúnem para dizer: quão grande és Tu. Tens liberdade. Obrigado, Deus, porque nessa manhã pessoas que saíram das suas casas, ó Pai, com um propósito, Deus, de Te ouvir, elas Te ouvirão. Pessoas que saíram, Deus, da sua casa com algum problema, elas voltarão com soluções. Pessoas que chegaram aqui, ó Deus, no propósito, ó Pai, de encontrar refúgio, refrigério chegando, Pai. Obrigado por Tua morte do Teu Filho naquela cruz que nos deu direito, ó Pai, de livre acesso. E que nessa manhã, Deus, nós celebraremos. Recebe a nossa adoração, o nosso louvor, em nome de Jesus. Amém? Bom dia, paz. Vai tudo bem com você? Glória a Deus. Mais uma manhã estamos aqui jubilando e louvando o nome do Senhor Jesus. Nós queremos saber, né? Antes disso, cumprimenta aí seu irmão, né? Dá um abraço nele, tá? Aperto de mão. Diga quão bom que ele estar aqui nessa manhã. Amém? Glória a Deus. Nós queremos saber quem aniversariou essa semana ou está aniversariando hoje, que está conosco. Você que fez, né, aniversário aí de nascimento, novo nascimento, casamento. Nós queremos um motivo, né, para estarmos orando e celebrando junto com você. Amém? Glória a Deus. Está aqui o nosso irmão Tonho, né, conhecido como Badu. Glória a Deus. Né? Estenda a sua mão para cá, vamos orar por ele. Pai, como somos gratos pela vida do Teu Filho. Pai, essa estação que Ele viveu até aqui, ó Pai, mas nós declaramos também, Pai, um novo tempo chegando, uma nova estação. Pai, Ele desfrutando daquilo que Tu tens preparado, Ele crescendo na Tua palavra e Ele, ó Pai, avançando naquilo que Tu tens chamados para Ele. Presentes esperados e inesperados e o regozijo fluindo da Tua parte na vida dele, em nome de Jesus. Amém. Parabéns aí, Antônio. Deus abençoe. Salva de palmas aí em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos de Verbo News. Verbo News está aí no ponto. Vamos ver aí as nossas informações para os próximos dias da programação da nossa igreja. De junho, culto de ceia, e está começando mais um Verbo News. Aqui você fica por dentro de toda a nossa programação, então fique ligado para não perder nada. Na terça, nos encontramos no Verbo em Casa. Esse é o momento perfeito para termos um tempo de comunhão, estudo da palavra e edificação. Essa visão está alcançando Teresina, Altos e Timon. E se você ainda não está participando de algum VC, eu quero te convidar a encontrar um grupo mais próximo da sua casa e se envolver. A noite mais avivada da sua semana é na nossa Quinta Viva. Um culto para você desfrutar do sobrenatural e ser surpreendido por Deus, sempre com a palavra poderosa para edificar você através de instruções inspiradas pelo Espírito Santo para transformar a sua vida. Venha com grandes expectativas e traga convidados. Você já se perguntou o que realmente significa prosperar? Encontrar um propósito claro e, mais do que isso, entender o caminho prático para transformar a sua realidade? É com muita alegria que convidamos você para o lançamento do mais novo livro, Prosperar, Por quê, Para quê, Como?
da autora e ministra do Evangelho, Rossana Lira. É neste sábado, às 19h30. Venha celebrar esse momento especial e iniciar a nova jornada de entendimento. Você já parou para pensar que uma boa imagem, um design bem feito ou um vídeo emocionante podem ser a ponte para alguém conhecer o amor de Deus? A comunicação da nossa igreja não serve apenas para dar avisos. Ela serve para conectar pessoas a Jesus. E para que essa mensagem chegue mais longe, a nossa equipe precisa crescer. E não importa se você já é um profissional ou quer aprender do zero. Nós temos um lugar para você em áreas como fotografia, vídeo, redes sociais, design e redação. Faça parte do nosso departamento de comunicação. Passe no balcão de informações ao final do culto e faça a sua inscrição. O mês de junho é o mês dos apaixonados e o departamento de jovens está preparando uma noite especial. Você já parou para pensar como seria um relacionamento construído à luz da palavra? Com base no que realmente importa? Em um mundo em que se ouve falar tanto sobre amor, mas tão pouco sobre compromisso, valores, princípios e propósito. A palavra de Deus tem muito a dizer, porque um relacionamento saudável, ele não nasce por acaso. Ele é construído com propósito, princípios e com fé. Seja você jovem solteiro descobrindo quem você é em Deus e o que espera de um relacionamento cristão, ou esteja em um relacionamento buscando construir algo com fundamentos sólidos, essa noite foi feita para você. No dia 26 de junho, em uma sexta-feira, às 19h30, te esperamos no Vimps e Love Park. Uma noite para aprender como construir um relacionamento com princípios fundamentados na Palavra de Deus. O Vimps in Love é a programação perfeita para você que busca aprender tudo o que precisa para viver um relacionamento santo que gere bons frutos. O Vimps in Love acontecerá na sexta-feira, dia 26 de junho, às 19h30. Atenção, papais e mamães! O CVB está preparando uma programação super animada e divertida para as crianças. Olha só o que vem por aí! Em um mundo cheio de escolhas, nem sempre é fácil escolher o caminho certo, mas toda missão começa com um propósito. Aprender a resistir, trabalhar em equipe, confiar em Deus em cada passo. Porque se fortificar é andar com Deus, mesmo quando o caminho é difícil. Você está pronto? As inscrições para a Camp Kids podem ser feitas no balcão de informações. Passe ao final do culto e garanta já a vaga do seu filho. Hoje, queremos te indicar o livro Você Pode Ter Tudo o que Você Diz, do autor Kenneth Hagin. A fé faz a diferença entre a derrota e a vitória na sua vida. E as palavras que saem da sua boca hoje vão determinar o seu futuro. Quando você fala palavras de fé, você experimenta o melhor de Deus, simplesmente porque não há fracasso em Deus. Podemos contaminar nossa fé com nossas próprias palavras. Por isso, é tão importante aprender a substituir palavras negativas, repletas de incredulidade, por palavras positivas, repletas de firme convicção. Depois de ler este livro, você terá ousadia para declarar aquilo em que acredita, em vez de dar ouvido aos pensamentos de dúvida do diabo. Então, não perca mais tempo, passe hoje mesmo no Verbo Shop e garanta já o seu. O Verbo News termina aqui, mas você pode continuar conectado com a nossa igreja pelas redes sociais. Tenha uma semana abençoada e até mais! Eu quero aqui mesmo reforçar que alguns avisos que foram colocados hoje. O primeiro, né, a nossa fundadora, né, a grande mulher de Deus, Rossana Lira, ela estará aqui em Teresina dia 20 de junho, né?
e estará aqui na nossa igreja, tá? Lançando o seu primeiro livro, Prosperar, Por quê, Para quê e Como, né? É o ano das possibilidades divinas. Agora, para você se fundamentar nessas possibilidades, você precisa também se fundamentar na palavra. E aí a Rossana é uma das grandes mulheres da nossa geração que tem pregado sobre prosperidade. E isso é para nós, irmãos. E prosperidade não é sobre riquezas apenas material, mas é ter uma viagem perfeita. Então não perde essa oportunidade. Vem, chama alguém, tá bom? É um lançamento exclusivo, tá? Vai ter aqui algumas unidades para serem vendidas. Então, 20 de junho, às 19h30, a nossa grande, né, profeta Rossana Lira estará aqui, lançando o livro Prosperar, Por quê, Para quê e Como. Amém? Também nós vamos aqui relembrar, né, a questão dos 2 acampamentos. O Acamp Kids, que acontece, né, no final de semana, e o Life Camp no outro. Então, você que é pai, você que é, né, irmão, vovó, tio, quer abençoar a vida de um adolescente ou de uma criança, são 2 acampamentos, irmãos, extraordinários. Essa é a igreja do momento, mas esses serão os futuros pastores, pregadores, evangelistas, não é isso? E a gente fundamenta nesse instante, quando eles estão nessa fase. Então, você aí que pode investir na vida de uma criança, na vida de um adolescente, passa ali no balcão de informação hoje, né, é o último dia para o segundo lote do Life Camp, tá? Então você que quer pegar um preço promocional, aproveita, passa lá, escreve o seu filho, a sua filha, ou abençoa uma vida, que assim você vai estar ricamente, né, contribuindo para o reino de Deus. Amém? Dito isso, tem algum visitante nessa manhã que nos visita pela primeira vez a nossa igreja aqui em Teresina? Alguém que está pela primeira vez aqui na Igreja Verbo Teresina? Amém, glória a Deus. Vamos para uma parte alegre também nessa manhã? Abra sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 3. Dízimos e ofertas. O Senhor tem nos abençoado. E assim será, sempre. Amém? Provérbios capítulo 3, versículo 9, está escrito assim: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. E aí, ele inicia aqui, né? Honrar é estabelecer um princípio daquilo que você sempre dá. Quando a gente honra, a gente sempre está dando. Às vezes a gente honra com palavras e profere palavras. Às vezes nós honramos com atitudes. Às vezes de um local que você reserva para alguém que você, né, tanto estima, ou uma autoridade. Às vezes você honra quando aquele primeiro pedaço do bolo do aniversário você dá para aquela pessoa a quem você, né, tem um grande valor na sua vida. Só que ele coloca aqui que para o Senhor é com as primícias, é com as primeiras coisas que chegam. E aí o Senhor é tão bom que ele não fica só em ele receber. Aí o grande sábio Salomão, ele diz: e se encherão fartamente. Encher já é tão bom. Você já pensou o tanque do seu carro cheio, né? Você viaja tranquilo, né? Mas ele diz que se enche fartamente os teus celeiros, e vão transbordar de vinho os teus lagares. Que nessa manhã, com esse entendimento, em que a honra você vai dar agora a Deus, em que a honra você vai estar dando, porque é o que eu sempre digo, Deus já fez chegar em nossas vidas. Deus já fez chegar o trabalho, Deus já fez chegar a renda, Deus já fez chegar aquilo que tanto dar para nós, como dá para abençoar. E aí o dízimo é 10%, você tem aprendido isso.
E a oferta é aquilo que Deus coloca no seu coração. Que nessa manhã você venha celebrar e você venha adorar o Senhor com os seus bens. Para quem está aqui, você pode ofertar ou dizimar com o Pix, que aparece logo aqui, é o CNPJ da nossa igreja. Você pode ofertar com o envelope que está aí, né, na sua cadeira, ou com as nossas tesoureiras, através ali das maquinetas com cartão de crédito ou débito. Para você que está em casa, você pode ofertar, tá? Também através do Pix ou do QR Code que aparece aí na transmissão. Maneiras e formas não faltam. O importante é você abrir o seu coração e deixar o Senhor operar. Amém? Fazendo o meu aqui pelo Pix. Já está no ponto aqui. Glória a Deus. Levante seu envelope. Vamos orar e render graças ao Senhor nessa manhã. Pai, obrigado, Senhor Jesus, porque Tu tem feito chegar ao Pai coisas extraordinárias. Pai, Tu tem feito chegar a recursos, ideias, Tu tem feito chegar, Pai, coisas que nunca pensamos. Mas nessa manhã também nós rendemos graça e Te honramos com os nossos dízimos e nossas ofertas. Pai, nós entendemos que o Teu reino avançará, que o Teu reino prosperará, Pai. Não é para homens, mas é para Ti nessa manhã que nós ofertamos e dizimamos. Recebe a nossa adoração em nome do Senhor Jesus. Amém. Saia do seu lugar, venha com alegria em nome do Senhor Jesus. Abençoado ao sair, abençoado ao entrar, e por onde eu passar, abençoado eu sou. Abençoado ao sair, abençoado ao entrar, e por onde eu passar, abençoado eu sou. Abençoado ao sair, abençoado ao entrar, e por onde eu passar, abençoado eu sou. Eu sei que certamente Tua bondade me alcança, Tua fidelidade eu sei que me acompanha todos os dias da minha vida, ó Senhor. Eu sei os Teus banquetes de amor eu vou gozar, e o meu cálice Você faz transbordar, para viver a vida assim, só pra Você. Eu sei, eu sei. Eu sei que certamente Tua bondade me alcança, Tua fidelidade eu sei que me acompanha todos os dias da minha vida, ó Senhor. Eu sei que os Teus banquetes de amor eu vou gozar, e o meu cálice Você faz transbordar, para viver a vida assim, só pra Você. Unges minha cabeça, meu cálice transborda, Você me mantém de pé. Em Tua presença sou como criança, Você me mantém de pé. Unges minha cabeça, meu cálice transborda, Você me mantém de pé. Em Tua presença sou como criança, Você me mantém de pé.
porque você unge a minha cabeça e o meu cálice transborda, porque você me mantém de pé. Aleluia, Pai. Obrigado pela unção do Teu Espírito que está sobre nós nessa manhã. Eu te rendo graças, Pai. Eu te rendo graças, Pai, em nome de Jesus, pela unção do Teu Espírito que está sobre nós, para nos habilitar, Senhor, a fazer aquilo que você nos escolheu e nos chamou para fazer, para romper, Pai, julgos pesados que estão sobre nós, que não eram para estar mais, para nos trazer de volta para o lugar, Pai, do qual nós não deveríamos ter saído. Obrigado, Pai, obrigado, Pai, nós te agradecemos, porque todos os dias, todas as semanas, você nos dá a oportunidade, Senhor, de estarmos sem culpa, sem condenação, diante da Tua presença, como se o pecado nunca tivesse existido. Oh, Pai, obrigado pelo acesso que você nos deu. Obrigado, Pai, pela oportunidade, porque você deixou disponível para nós estarmos diante da Tua presença, Pai, constantemente. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Nós viemos aqui, Senhor, para cultuar ao Senhor, para entregar a Ti, Pai, o nosso melhor nessa manhã. Você pode fazer uma oração de consagração nessa manhã, dizer para Ele aquilo que você veio fazer, se conectar com Ele, sair da rotina de um culto normal, onde você comparece a um lugar e espera pelo louvor, pela palavra, se envolver com o culto, com a sua oração, com as suas declarações de fé. Oh, Pai, nós estamos aqui inteiros, Pai. Não estamos aqui só de corpo presente. Não estamos aqui, Pai, só fisicamente. A nossa mente está lá nos nossos problemas, está lá no nosso trabalho. Nós estamos aqui inteiramente, Pai. E nós queremos colocar a nossa vida diante do Senhor. Nós queremos, Pai, dizer que nós somos Deus. Nós queremos dizer que somos Deus. Eu sou Teu Senhor. Eu sou Teu Senhor. Não há nada melhor do que estar prostrado aos Teus pés. Não há nada melhor do que estar diante da Tua presença. Não há nada melhor do que ouvir as Tuas instruções, Senhor. Eu sou Teu, eu sou Teu. Não há ninguém melhor para eu estar. Eu só quero estar com o Senhor, aos Teus pés, recebendo de Ti do Teu Espírito. Oh, nada é mais importante. Entregue os seus problemas ao Senhor nessa manhã, irmão. Vamos lá, vamos soltar essas coisas antes de nós começarmos. Entrega os teus problemas. Sabe que a palavra de Deus fala que nós não devemos andar ansiosos nem preocupados por coisa alguma, mas em tudo nós devemos apresentar as nossas ansiedades e as nossas preocupações ao Senhor por meio da oração e da súplica com ações de graça. E a palavra de Deus fala que quando nós apresentamos as nossas ansiedades e as nossas preocupações ao Senhor, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarda o nosso coração e a nossa mente. Sabe que a paz que você está desejando está dependendo das palavras onde você libera, de uma atitude de você entender que não é você que resolve os problemas da sua vida, mas é o Senhor que resolve. O Senhor cuida de você. O Senhor cuida de você. Ele cuida de você, irmão. Ah, você não é melhor do que Ele para cuidar dos seus problemas. Você não é melhor do que Ele para pensar nas soluções. Você não é melhor do que Ele, irmão, para achar a porta de saída dessa situação. Entrega ao Senhor nessa manhã toda a preocupação. Tira todo o peso dos ombros. Vocês podem fluir um pouquinho mais de intensidade. Tira o peso dos teus ombros. Entrega ao Senhor. Entrega
entregamos ao Senhor nossas ansiedades, Pai. Aquilo que nos preocupa, aquilo que tenta nos tirar do lugar de culto, aquilo que tenta tirar a nossa atenção daquele que é digno de receber não só o nosso corpo presente, mas a nossa atenção. Nós somos Deus, Senhor. Você é dele, irmão, você não é de outro. Você não está sozinho, não é na força do seu braço, não é na sua capacidade intelectual, mental. O Senhor te pôs naquele lugar. Ele escolheu você para estar ali nessa estação. Não foi coisa da sua cabeça, não foi erro. Você tem que estar lá agora. Mas não é para se encher de preocupação, mas é para deixar o fluir do rio que há em você alcançar outros, tocar outras vidas lá onde você está. É tempo de você fluir. Tira o peso dos ombros. É você quem tira o peso dos ombros, irmãos. Quando você abre a sua boca e diz: Senhor, eu reconheço que sem a tua direção eu não sei o que fazer. Eu reconheço, Pai, que eu preciso de ti. Nós lançamos as nossas preocupações quando nós nos humilhamos diante dele, como está escrito na palavra de Deus, e dizemos: Pai, eu não sei andar sozinho sem a tua instrução, eu não sei que decisão tomar, eu tenho até boas decisões na minha frente, mas eu não consigo escolher a melhor, e eu dependo do teu Espírito para falar comigo, e eu dependo da tua direção, e eu dependo da tua palavra. Eu me humilho diante da tua presença, reconhecendo, Pai, que você é o melhor para me direcionar. Eu não quero ter à frente, Senhor. Eu não quero ser o guia desse barco. Eu quero que você guie o meu barco. Que você me diga para onde eu vou, para que lado eu dobro. Se eu entro nessa corrente de águas, se eu espero a margem um pouco. Se humilhe perante o Senhor, reconhecendo que Ele é melhor do que você. Ele é melhor do que você. Ele é melhor do que você. Ele é muito melhor do que você. Ele é muito melhor do que você. Obrigado por todo o peso que está indo embora agora, para nos deixar livres, leves, prontos para recebermos, Pai, a instrução do teu Espírito em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Aleluia. 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 Tu és bom, tu és bom, tu és bom. Não há outro igual a ti, Senhor. Cuida de nós como Pai perfeito. Você cuida de nós como um Pai perfeito, que não se excede, que não chega atrasado. Eu não me excedo, eu não passo dos limites com você. Eu também não me atraso, eu chego na hora. Eu tenho toda a instrução para te dar. Eu tenho toda a direção para te dar. Eu tenho tudo que você precisa. Eu sou tudo que você precisa. Não há lugar mais seguro,
prostrado aos meus pés. Não há lugar melhor, mais protegido que debaixo das minhas asas. Eu te coloco em pastos verdejantes. Eu trago refrigério para tua alma. Eu te guio pelas veredas da justiça. Aleluia, aleluia. Só gasta tempo aos meus pés. Só gasta tempo na minha presença. Só não me ignora, porque eu estou aqui todos os dias com você. Pronto. Eu sempre estou pronto. Só gasta tempo não pensando nos problemas, mas se derramando na minha presença. A minha presença é um lugar de alegria, de leveza. Na minha presença você não fica cansado. Na minha presença você não fica frustrado. Na minha presença você não fica morto, desanimado. Na minha presença as doenças fogem. Na minha presença os medos se vão. Na minha presença não existe ansiedade, preocupação. Na minha presença não existe insegurança. Na minha presença, onde você está, onde eu te coloquei. Senhor, obrigado. Existe um fluir do Espírito aqui para te deixar leve e te mostrar que tudo que você precisa é o Senhor, e é tudo que você já tem. Obrigado, Pai, pelo teu refrigério sobre nós. Pai, obrigado pela tua unção, do teu Espírito que se move no nosso meio. Pai, obrigado. Sabe quando os pesos se vão e a gente é preenchido de uma alegria por dentro, que a gente é lembrado do lugar onde a gente está. Sabe quando a nuvem negra das preocupações vão embora e aí dá uma clareada no nosso espírito e a gente lembra quem nós somos, onde nós estamos, o que nós podemos, quem é o nosso Pai. E aí você começa a rir no seu espírito, porque tudo aquilo que parecia muito grande agora já nem existe mais. Aleluia. Obrigado, Pai. Sabe que você é livre tanto para chorar quanto para rir na presença do seu Deus. O Senhor não se ofende com a sua risada, não, irmão, nem com seu choro, mas Ele entende o que é uma expressão, o que é a manifestação externa de algo que está operando por dentro de você. Aleluia. Não se segura para rir não, irmão. Pode rir mesmo onde você estiver. Eu sei que tem alguns aqui que estão precisando dar uma boa risada. Se não é você, fica tranquilo. Fica quietinho aí no teu canto. Deixa quem está do teu lado rir.
Ah. Obrigado, Pai. Eu te agradeço em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Você pode sentar. Queria agradecer o pessoal do louvor. Obrigado, gente. Aleluia. Amém, Pai. Glória a Deus. Você está pronto? Aleluia, Pai. Você sabe que o mover do Espírito e a unção do Espírito não depende de música, irmão. Sabe, muitas vezes a música nos ajuda, né? Os nossos irmãos do louvor são como tangedores, né? Que atraem, tocando e nos conectando através da música, né? Com a unção do Espírito. E quando você vem para esse lugar, irmão, é muito importante você não vir carregado, sabe, de coisas. Quando eu falo carregado, eu falo aqui, né? Porque todo culto tem um momento em que você vai sentar para ouvir alguma coisa. E você não vai conseguir ouvir, ou pelo menos você não vai prestar muita atenção, se você vier com a sua mente cheia de problemas, carregada. Então esse tem que ser um hábito nosso. Quando entrarmos aqui na igreja e o louvor começar a tocar, não entrarmos no automático. Começou o louvor. Mas nos conectarmos ali mesmo, fecharmos os nossos olhos. E dizer, Senhor, eu quero agora, como quem se desce. Não sei se a conjugação correta do verbo é essa. Como alguém que está se despindo, vou falar assim. Amém? Como alguém que chega e tira como uma capa, uma roupa, e pendura ela ali fora. Diz assim, deixa isso aqui. Quando eu voltar, já vai estar resolvido. Sabe? Que tem roupas, irmãos, que nós vestimos. Tem cargas que nós decidimos colocar sobre nós, por escolhas que fazemos, que são desnecessárias para a nossa vida espiritual. E aí a gente entra no culto e na igreja com essas roupas, com esses pesos pesados. Vou lá para a igreja. E aí nós ficamos dentro do culto pesados, com a nossa cabeça como que uma nuvem negra, rodeando os nossos pensamentos. Como que uma influência mesmo do diabo, que escolhe exatamente aquele momento que aquele problema chega. O dia mau ali, onde como se já não bastasse as situações da vida, que a Bíblia diz que a gente passaria. E aí o diabo vem como uma pimenta, né? Uma pitada que intensifica o sabor daquele problema na nossa vida. E torna tudo maior e mais pesado do que já é, ou do que já parece ser. E aí a gente fica desapercebido, achando que é tudo coisa natural. Achando que é tudo coisa comum do dia a dia. A gente não percebe essa pimenta que o diabo está colocando para intensificar o sabor daquele problema. E a gente vai engolindo aquela coisa ardida, que não foi Deus que colocou no nosso prato. Né? Mas se estamos atentos no Espírito, sensíveis à voz do Espírito, é como comer uma comida apimentada, muito apimentada ou muito salgada. Na hora que a colher chega na língua, a gente... Eita! Lá no Ceará a gente diz que quando está muito salgada, está uma pia de sal. Ixi, isso aqui está uma pia de sal. Ou então até muita pimenta, eu até gosto de pimenta. Eu não gosto, né? Mas a pessoa diz, né? Eu até gosto de pimenta, mas aqui tem pimenta demais. Não dá para comer isso aqui. E aí a gente rejeita imediatamente aquela comida. Porque não está agradável ao nosso paladar, mas também porque não vai fazer bem para o nosso corpo. Uma comida muito salgada faz mal para o corpo. Uma comida muito apimentada também. Embora o sal e a pimenta possam fazer bem numa certa dose.
Amém? Você está aqui comigo? Você está entendendo o que eu estou falando? Não é de comida. Aleluia. Então nós temos que estar, irmãos, sensíveis. Sensíveis, irmão. Sabe que quando você passou da porta, não foi o fim, foi o começo de algo. O começo de uma trajetória, de uma carreira. E agora com um adversário que descobriu ou já sabe que você sabe o que fazer para vencer ele. Né? Nós entramos nessa jornada desapercebidos. Mas um dia nós conhecemos o Evangelho e a Palavra de Deus. Então nós descobrimos que nós temos agora disponível um acesso a Deus que nos coloca numa posição completamente diferente da que estávamos. E o nosso adversário agora sabe que nós sabemos aquilo que ele não gostaria que nós soubéssemos. Que é justamente o que coloca ele no lugar dele de derrotado. E aí diante disso, irmãos, nós precisamos estar sensíveis à voz do Espírito. Porque temos um adversário que não perde tempo, que não brinca. Você entende? Enquanto muitas vezes nós brincamos. E que, como a palavra fala, o diabo, nosso adversário, anda ao nosso derredor, como um leão, buscando quem possa tragar, buscando quem possa. Por que que o diabo anda como um leão buscando quem possa? Porque não pode com todo mundo. Ele precisa encontrar alguém que está se colocando na posição de vulnerabilidade. De fato, o diabo não pode com nenhum de nós. Amém? O diabo não pode com nenhum de nós. Não existe um crente que é melhor do que o outro, que o diabo não pode com ele e pode com você, não. Se o diabo está podendo com você, é porque você ou eu estamos nos colocando numa posição de vulnerabilidade, que não é o nosso lugar. Então ele fica ao nosso derredor, como um leão. Como, viu, irmãos? É uma comparação, não quer dizer que ele é um leão de fato. Mas ele fica rondando, como um leão busca a sua presa. Sabe que quando os leões na natureza eles atacam, eles ficam rondando o rebanho, esperando alguém se desgarrar. Eles ficam ali espreitando, muitas vezes em grupo, para pegar os mais fracos, para pegar os menores, ou para pegar aqueles que decidiram não andar junto com o rebanho. Eu pergunto para você, você está decidindo não andar junto com o seu rebanho nessa manhã? Saiba que o diabo anda ao seu derredor e ao meu também, irmão, viu? Não estou querendo pôr medo em você, mas estou querendo te alertar. E sabe quando é que a gente anda desgarrado do rebanho? Eu estou falando isso aqui, meu irmão, não é nada que eu tinha para dizer. Mas eu entendo que precisa ser dito. Nós andamos desgarrados do rebanho quando nós decidimos andar insensíveis à voz do Espírito. Porque quando nós somos um corpo, né, mas nós temos uma responsabilidade espiritual individual. Quando nós não cumprimos, irmãos, com a nossa responsabilidade espiritual individual, nós prejudicamos primeiramente a nossa vida e depois a vida do corpo. Porque quando uma área do corpo adoece, do corpo físico, se eu sofresse um corte aqui na minha mão, ia causar o quê? Sangramento, dor. E a dor, irmãos, ela é sensorialmente sentida aqui na mão, se o corte fosse aqui, mas todo o meu corpo volta a atenção para o ferimento. Tem médicos aqui, não vou saber explicar tão bem, mas existem estruturas no nosso sangue, no nosso corpo, que vão aqui tentar fechar o sangramento. E dependendo do corte, às vezes é necessário um ponto para fechar a abertura e o corpo conseguir mais rápido se recuperar. Mas todo o corpo volta a atenção para ali. Existem sistemas de proteção que vão para ali, impedindo que coisas que estão entrando danifiquem o corpo. Um corte na mão, por menor que seja, chama a atenção, o foco de todo o corpo para aquilo, para que ele se proteja e ele permaneça saudável. E sabe que quando você decide não andar de acordo com a palavra de Deus,
você decide não andar sensível à voz do Espírito, você está funcionando como um corte no corpo de Cristo. Toda a atenção do corpo vai se voltar para você. Pode ser que inicialmente ninguém sinta, ninguém perceba. E você até chore, dizendo, ai, está acontecendo um monte de coisa comigo, ninguém na igreja percebeu. Não se preocupe não, irmão. No dia em que as coisas começam a acontecer, Deus já levanta pessoas para interceder pela sua vida, sem nem saber que é por você. Sabe que nós precisamos parar de olhar muito de forma natural e física para como o corpo de Cristo funciona, para como a estrutura da igreja funciona, achando que Deus só está levantando pessoas para abençoar a sua vida e te alcançar quando elas chegam até você e perguntam como você está. Sabe que muito antes de você ser alcançado por alguém que percebeu tua ausência e que provavelmente foi guiado pelo Espírito para perceber, sentiu aquela... Rapaz, nunca mais vi fulano aqui, o que será que está acontecendo com fulano? E aquilo é uma coisa que a gente acha que é natural, porque a gente pensa que a gente ainda é natural, mas é algo do Espírito dentro de nós. Liga para fulano, vai lá ver onde ele está. Mas sabe que muito antes disso acontecer, às vezes o Espírito já está movendo pessoas para orar por você, no corpo de Cristo, que não se resume somente a essa igreja e a essa comunidade chamada Verbo da Vida. Bom, porque se Deus pode levantar alguém para interceder por outra pessoa lá na Índia, sem nem saber quem é e o que está acontecendo com ela, Deus não pode levantar alguém lá na Índia para orar por você, não. Nós somos um corpo, irmão. E o corpo de Cristo não se resume somente às pessoas que estão aqui neste lugar, nesta igreja Verbo da Vida de Teresina. É por isso que nós precisamos estar sensíveis, porque não podemos ter uma visão natural das coisas. Não podemos ter uma visão comum das coisas. Não podemos achar que todo o alcance que Deus tem para nos oferecer vem das pessoas que estão aqui. Porque o próprio Espírito pode estar movendo pessoas em outros lugares. Às vezes para falar com você numa linguagem que nem é a nossa linguagem. Mas que lá no teu interior, no teu Espírito, quando essa pessoa fala, você sabe que é o Espírito falando com você. E você muitas vezes se fecha, porque é um irmão de outra igreja que está falando desalinhado com a doutrina da palavra. Mas lá no meio daquelas palavras que às vezes são desalinhadas com a visão que nós temos, tem algo do Espírito lá. Que vai lá no teu interior. Como a palavra diz que é só a Bíblia, a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Ela vai lá no mais íntimo, dividindo juntas e medulas. E é a única capaz de trazer discernimento. A palavra de Deus é como uma espada que é capaz de trazer discernimento, irmão. Discernimento é uma coisa que acontece aqui, não é não? Na cabeça. Discernimento, discernir, perceber, fazer diferença entre. Entender. A palavra de Deus é capaz, a única capaz de ir lá no seu interior e trazer a devida percepção do que você deve fazer, ou de como você está. Então, quando nós funcionamos como corpo, irmão, nós nos consagramos ao Senhor. Quando nós funcionamos como corpo, nós deixamos de viver de maneira natural. Nós deixamos, irmãos, de andar como se a vida... Não, nós íamos aqui caminhando, né? Aí, bem aqui no meio da nossa vida, Jesus. Aí a gente parece que continua só caminhando. Mas no momento em que você entendeu a pregação do Evangelho, e você decidiu fazer de Jesus Senhor da sua vida, você foi completamente transformado. E mesmo que você tenha seguido com a sua vida, e pareça que as coisas estavam tudo igual, embora houvesse uma mudança por dentro que você percebeu, aquela mudança é inicial, irmão. Quando você nasce de novo, quando eu nasço de novo, não muda nada no físico, né? O meu cabelo não ficou louro e os meus olhos não ficaram azuis. Né? Embora eu nem queira isso. Mas você não ficou bonitão, nem eu.
né, fisicamente. Não emagreci quando eu nasci de novo. Amém? Também não era do jeito que eu sou hoje, era mais magro, né? Nada mudou fisicamente, irmão, mas no interior, nossa, quanta diferença. Agora, o nosso trabalho é perceber o tamanho dessa diferença. O seu trabalho, irmão, o meu trabalho é perceber qual é o tamanho dessa diferença que foi feita no dia que você disse sim. Porque senão eu e você vamos viver toda uma vida que para nós é muito grande, uma vida de 60, 70, 80 anos, 90, mas que diante do tempo e da eternidade, diante do nosso próprio Deus, é como um sopro. E nós vamos viver toda essa vida de fato, sem entendermos a profundidade do que foi realizado em nós. E andarmos como se nós fôssemos aquela mesma pessoa que vivia na escravidão, no império das trevas, debaixo de opressão. Quando você disse sim ao Senhor Jesus Cristo, meu irmão, você consagrou a sua vida a Ele. Você se separou para Ele. Sabe que Deus pegou você do todo, estava ali todo mundo junto no mundo e Deus, quando você disse sim, você foi tirado e colocado à parte. Sabe? Como alguém agora, você foi separado. E a palavra consagração, irmão, ela tem exatamente esse significado. É como alguém que é cortado de algo e é colocado à parte, para um uso exclusivo. Não dá mais, irmão, para você andar como se nada tivesse acontecido. Não dá mais para eu achar que a minha vida é normal e que eu posso realizar somente os sonhos que já existiam no meu coração. Depois que você disse sim, eu e você precisamos agora parar de dizer, Senhor, e agora? O que eu vou fazer? Porque eu fiz de você o meu dono. Você tem um dono, irmão. Eu tenho um dono. Nós pertencemos a Ele. Nós somos propriedade exclusiva. Né? É muito bonito quando a gente lê esse texto, né? Já, meu Deus. Aleluia. Sacerdócio real. Vós sois geração eleita. Sacerdócio real. Povo de propriedade exclusiva. Sabe, irmãos, existem coisas que são de uso pessoal nosso, que a gente não pode emprestar para os outros. Sabe quando você compra aquela garrafa térmica, você não deixa qualquer pessoa beber nela, né? É uma questão de quê? De cuidado com a sua saúde, de higiene. Você guarda ela e só você usa ela porque ela é algo de utilidade exclusiva. É uma propriedade sua. Tem coisas que você pode emprestar, mas tem coisas que não. Deixa eu dizer algo para você. Quando você se tornou propriedade exclusiva de Deus, você é aquela peça que Deus não empresta. Você entende? Você é aquela... Eu vou falar coisa, mas entenda, tá? Porque o cearense usa muita coisa, né? Você é aquela coisa que Deus guarda, que Deus protege, e que Ele quer usar só para Ele. Você está entendendo? Deus não divide você. Deus não aceita essa parceria com o mundo, em que você se permite estar na casa de Deus, num lugar onde a presença de Deus está manifesta, aquela mesma presença que está dentro de você através do Espírito Santo, e depois você sai da igreja, e é como se quando você e eu passássemos por aquela porta, uma chave é desligada e a gente volta a ser aquela pessoa normal. Porque a gente tem uma necessidade muito grande de se encaixar no mundo que não é mais nosso, do qual nós não pertencemos mais. Ao qual nós não pertencemos mais. Então nós precisamos entender, irmãos, nós não somos mais desse mundo. Não deve existir mais no nosso coração nada que nos faça atrasar aquilo que faz parte da vontade de Deus para a nossa vida. Porque como um corte feito na mão, quando nós não funcionamos como o corpo de Cristo deveria funcionar individualmente, nós atraímos uma atenção que não é necessária, porque eu não preciso andar me cortando todo o tempo, né? Assim, um corte é uma coisa eventual, acidental. Não é?
pegou você de surpresa e cortou ali. Tapa, protege, antibiótico, remédio, ponto, cicatriz. Sabe que você talvez esteja andando com muitas cicatrizes que não era para você ter. Porque você está escolhendo caminhos que não era para você andar. E neles você está se ferindo como você não deveria se ferir. Eita, Pai. Então, consagrar-se, irmãos, começou quando você nasceu de novo, mas não terminou. Você só foi tirado do todo mundo e você virou agora exclusivo. Só que agora o mundo precisa sair de você. Sabe aquela coisa que todo mundo já ouviu, que todo mundo já falou, não? Que pegaram as pessoas que moravam numa comunidade, construíram vários prédios muito bonitos e tal, chiques, e colocaram elas naqueles prédios para mudar a realidade delas, e 6 meses depois os prédios estavam aparecendo igual a favela lá, a comunidade. Porque tirou as pessoas da comunidade, mas não tirou a comunidade de dentro das pessoas. E sabe que espiritualmente nós podemos estar nos comportando assim, fomos tirados do mundo e estamos querendo nos comportar no reino de Deus, do mesmo jeito que nós nos comportávamos no mundo, irmão. Estamos querendo manter a comunidade dentro de nós, no reino de Deus não vai funcionar. Porque o reino de Deus funciona de outro jeito, irmão. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. Deus não está olhando para você e diz, não, é porque a cultura do bichinho, ele veio lá do mundo. Já pensou se fosse assim? Como o mundo prega? Não, é a cultura deles. Isso aqui é a cultura, não pode tirar de jeito nenhum, é a cultura. A gente tira eles desse lugar, põe num lugar melhor, mas o que está dentro deles a gente incentiva. No mundo é assim, irmão. Mas no reino de Deus não é assim. E Deus não aceita, você é exclusivo. Sabe, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Sabe aquela ideia que está trazendo de uma coisa bem guardada, bem protegida? No esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. É você, sou eu. Mas nós estamos, muitas vezes, nos comportando como alguém da comunidade que foi botado num prédio de luxo. E nós queremos estar voltando lá naquela comunidade onde nós vivemos e pegando os nossos trapos para pendurarmos nas paredes dos palácios que Deus nos colocou. E isso não é consagrar-se. Está ficando quieto. Então, consagrar-se, irmãos, você precisa se considerar exclusivo, sabe? Eu e você precisamos, irmãos, abandonar essa consciência de... Como é que eu posso dizer essa palavra? De pobre coitado. Não, a gente é pobre coitado. Né? No nosso país tem muito o fortalecimento disso, né? Os bichinhos brasileiros. A gente tem que sair disso mesmo, porque o Senhor nos tirou desse lugar. Nos consagrar, somos exclusivos. Mas não para estarmos com o nosso peito estufado, cheio de nós mesmos. Mas estarmos entendendo a nossa posição. Eu sou exclusivo, não é para ser do jeito que está funcionando, não. Sabe, irmão, se a palavra de Deus não está funcionando na sua vida, você não tem que questionar a palavra. Você tem que questionar o que você não está fazendo da palavra. Porque a palavra de Deus, ela é absoluta. A Bíblia diz que Deus exaltou a sua palavra acima de todas as coisas. Que Ele vela sobre a sua palavra para fazer com que ela se cumpra. Ele vigia. Espera aí, deixa eu ver aqui. Se tudo que eu falei está funcionando. Não é a palavra de Deus que está falhando para você, irmão. É você que está falhando para a palavra. E quando você falha em cumprir a palavra... De fato, a palavra não se cumpre na sua vida. Porque você não está praticando os princípios. E aí você não está se colocando no lugar de separação, de propriedade exclusiva, de nação santa. Sabe que essa palavra consagração, irmãos,
Existem algumas palavras na Bíblia, no grego e no hebraico, que representam essa palavra, porque de fato não existe a palavra consagração, né? Mas a palavra consagração no Novo Testamento, uma delas é a palavra kadosh ou kadesh, e ela expressa um momento em que realmente você foi colocado num lugar de propriedade exclusiva. Mas tem uma outra palavra, irmãos, que ela representa, ela é a origem daquela palavra nazireu. E essa palavra, ela fala de um compromisso pessoal seu de separação. E sabe que na vida cristã, irmãos, quando nós escolhemos nascer de novo, quando nós escolhemos fazer de Jesus sendo a nossa vida, a separação que foi feita não foi só essa, quando nós acessamos a redenção e fomos tirados do reino das trevas e colocados no reino do Filho do seu amor. Existe esse momento em que nós fomos consagrados porque dissemos sim, mas também precisa existir um momento da consagração voluntária. Dessa palavra no grego que é a palavra nazir, da onde vem a palavra nazireu. Um compromisso meu e seu, diário. E não é de vir para o culto. E não é só de estar no VC. Amém? Por quê? Porque alguém pode vir para o culto e ir para o VC e estar completamente alheio. Alguém pode servir lá no Hertz, lá atrás, ou aqui no som, ou no louvor, ou no diaconato, e estar completamente alheio. Porque não é o que nós fazemos somente. Você está entendendo? Não é só o que eu faço, o que você faz. Tem que estar carregado de uma consciência, de uma conexão do que você está fazendo. De você vir para cá e de você entender que o seu compromisso não é comigo, não é com quem prega aqui. Sabe que você vem para cá é um sintoma da tua saúde espiritual? O teu serviço, servir e a forma como você serve é um sintoma da tua saúde espiritual? Porque tem muita gente que está lá servindo, mas a gente sabe. Quem está conectado, quem está sensível no Espírito, não estou falando só de mim não, tem vários. Quando eles olham para a maneira como você serve, eles sabem, irmão, não está consciente. Está se enganando a si mesmo. Aleluia. Então não é só servir. Não é só vir para o culto. Não é só congregar no VC. Não é só participar do Life Camp, do VIPS Camp, ou da conferência profética. Mas é estar conectado na essência. Sabe que nós estamos aqui por uma causa? Você faz parte de uma causa, queridão. Uma causa precisa de você, precisa de mim. Você faz parte de uma causa. Quanto essa causa te consome? É só eu mostrar para você algo já para a gente concluir. Nós precisamos trabalhar, amém? Por quê? Porque o trabalho produz dinheiro, riquezas. E as riquezas ou o dinheiro paga nossos boletos, não é assim? Todo mundo precisa, é lícito. Mas porque nós entendemos o resultado que trabalhar produz. A gente trabalha de qualquer jeito. A gente trabalha pouco. Bom, tem alguns que nem para a igreja vêm. De tanto trabalhar. De tão consciente que está da importância do trabalho e dos resultados que ele produz. Sabe que o nosso comprometimento com a causa do evangelho deve ser igual? Por que é, irmãos, que a gente se compromete mais com o nosso trabalho e menos com a igreja? Porque é que quando o teu chefe te dá direcionamentos que você não gosta, obviamente você vai lá e se submete, mas muitas vezes quando o teu líder, o teu pastor te dá uma orientação, você não faz. Não existe o mesmo compromisso com a causa. Porque você pensa assim, se eu não obedecer meu chefe, eu vou demitir. Mas o pastor não vai me demitir, né? Da igreja. E você pensa, não, se eu for demitido, eu fico desempregado. Se eu ficar desempregado, os boletos se amontoam. Os boletos não podem se amontoar, então eu tenho que continuar empregado. Então, para eu continuar empregado, eu preciso obedecer o meu chefe.
Aí você obedece. E muitas vezes não é nem porque você é submissa. É só porque você quer fugir do problema, do desemprego. E tem muitos irmãos na igreja que estão assim. Se eu não obedecer o pastor, não. Então eu vou obedecer aqui, porque não. Mas não é o motivo real, irmão. Deus não trabalha com aparência. Deus conhece o meu interior, o seu interior. Você não é perfeito, eu também. Mas Deus está olhando para como nós estamos nos portando por dentro. Ele conhece o seu coração. Você não engana Deus. Eu não engano Deus. E eu pergunto para você nessa manhã, quanto tempo mais a gente vai dançar essa valsa desnecessária? Onde nós botamos a causa do Evangelho que nos resgatou e nos salvou. Onde nós prejudicamos o corpo porque não andamos sensíveis. Andamos alheios. Deixamos ser encaixados na forma. Sabe que quando a gente vive uma rotina dentro da igreja, a gente está descumprindo o que está escrito em Romanos capítulo 1, versículo 12. Ou é capítulo 12, versículo 1. Que diz que a gente não deve tomar a forma do mundo. Acho que é 12, 1. Não vos conformeis com o presente século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Essa estrutura, irmão, de igreja, ela não vai existir na eternidade. Ela é uma estrutura que foi criada para esse tempo. E quando você se encaixa na rotina da estrutura que é para esse tempo, você, de certa forma, está andando na forma do presente século. Porque tem muitas pessoas que estão dentro dessa forma na igreja, mas elas não estão comprometidas com o Evangelho. Elas não estão, de fato, andando com o Senhor. Então é o tempo, irmãos, de nós entendermos que nós não estamos aqui só para vir. Amém, glória a Deus. De novo. Vou terminar. Se acalma. Amém? Nós não estamos aqui para cumprir uma rotina, um cronograma. Você não é mais da outra igreja lá, que você ia e o cara ficava... Amém. Você não entendia nada que ele falava, ia para casa, talvez pior do que você tinha entrado. Existe um poder do Espírito, irmão, para fluir todos os cultos aqui. Existem unções para serem liberadas. E elas aguardam o mover do povo, da igreja. São unções, irmãos, que foram reservadas para essa estação. Para destravarem coisas na sua vida. E colocarem você no prumo. E sabe que o maior resultado não é trazer você para o prumo, porque você não devia nem estar tendo a necessidade de ser trazido para o prumo. Quando Deus traz você para o prumo, é porque Ele está visando outra coisa muito maior, que está lá fora. E precisa estar aqui dentro. O alvo da redenção, irmão, foi você, até o dia que você nasceu de novo. Depois Ele passou a ser quem está lá fora. Deus não trouxe você para cá para tirar você do império das trevas e ficar, olha como ele é bonitinho, como ele é fofinho, olha, coisa linda do papai. Deus está aqui como pai dizendo assim, ei, meu filho, já deu tempo de você dizer pelo menos um Jesus te ama para a pessoa que está lá fora lá. Não é possível que tu está 30 anos na igreja e tu não aproveita as oportunidades. Eu ouvi alguém dizendo isso essa semana. Eu disse, rapaz, eu tive com alguém importante, eu não podia perder a oportunidade de falar alguma coisa da palavra para ele. Eu fui lá e falei um monte de coisa para ele. Eu não lembro quem foi, eu não estava na conversa, acho que eu estava perto. Provavelmente deve ter sido o pastor Fábio. Né? E aí disse assim, não, aí eu fui e falei e tal, não, rapaz, eu estou com o deputado aqui, o político, o governador, o prefeito, os homens, os cabeças de Teresina, tudinho, eu vou ficar né? Sabe, irmãos, Deus está abrindo oportunidades e portas para você e para mim, a gente está perdendo elas, porque a gente ainda está frio.
Mas essa manhã, num culto de ceia, o Senhor desperta você, pelo menos para uma consciência inicial, de que você precisa se comportar como alguém que realmente foi separado, que realmente foi colocado como uma propriedade exclusiva. E o resultado que isso produz na sua vida, irmão, estar consciente disso, não é só para você. Ele não quer você e eu consciente disso, porque Ele quer que a gente tenha nossas casas, nossos carros, nossos filhos, nossos netos, e a gente vá para a glória feliz e o mundo se exploda. Nós não somos mais o alvo do Evangelho. Nós já fomos alcançados. Você entendeu? Amém. A gente é da prosperidade. Amém. A gente vai prosperar. Amém. Amém. Eu também, irmão. Entendeu? Eu creio nisso. Eu confesso a palavra. Eu declaro a palavra. Eu estou nisso. Mas não é o propósito do Evangelho. É uma coisa que pode existir, mas que é secundária. Não é o centro. Nós não estamos aqui para prosperar. Embora a prosperidade vá correr conosco. Não é o foco. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? O foco não é prosperar. O foco do Evangelho não é você prosperar, irmão. Porque, de fato, quando você nasceu de novo, Deus já te fez próspero. Aleluia. Então, quem aqui nessa manhã ainda não fez do Senhor Jesus Senhor da sua vida? Quem aqui nessa manhã ainda não decidiu se consagrar? Quem nessa manhã ainda não teve a oportunidade de dizer: Senhor, eu quero mesmo que você se faça meu dono. Eu quero que você se faça meu Senhor. Eu quero iniciar esse processo de consagração, de separação, onde você me tira do império das trevas, onde eu acesso a redenção que foi liberada em Cristo Jesus, e agora eu começo a virar para você e dizer assim: Senhor, e agora? O que é que eu faço? Para onde eu vou? Como é que eu me vi, Senhor? É porque assim, eu cresci sem o Senhor, e agora eu preciso aprender. Irmãos, nós estamos nesse processo de aprendizado, é até a glória. E eu quero convidar você, que ainda não fez de Jesus Senhor da sua vida, a consagrar sua vida a Ele, dando início a esse processo, onde você recebe Ele como Senhor da sua vida, onde você decide abandonar a vida que você vem vivendo até aqui, e você decide: Pai, eu nem sei como vai ser, mas eu decido começar esse processo na minha vida, onde eu me rendo a você, e eu passo agora a buscar de você como eu vou viver a minha vida. Existe alguém nessa manhã que nunca fez a oração onde você declara Jesus Senhor da sua vida e você nasce de novo? Não? Sabe, irmãos, nós estamos numa manhã de ceia. Nós vamos ceiar. E eu quero que você... Um pouco do que eu falei aqui de manhã envolve a postura que a gente tem que ter com relação à nossa vida cristã, principalmente quando a gente chega no momento de ceia. Porque quando Paulo fala em 1 Coríntios 11 a respeito da ceia, ele vem falando com a igreja de Corinto sobre dissensões, sobre facções, sobre divisões, sobre ofensas. Ele vem falando que a igreja não vinha se comportando. Era uma igreja que fluía nos dons, era uma igreja que tinha sido profundamente instruída na palavra de Deus, porque tinha recebido a palavra de Deus através de Paulo, através de Apolo, através de Pedro, mas que havia uma divisão. Alguns diziam: eu sou de Paulo, outros sou de Apolo, eu sou de Cristo. E aí quando Paulo começa a falar sobre a ceia, ele diz assim: ei, deixa eu dizer uma coisa para vocês, tem coisas na igreja de vocês que eu não louvo. A carta de 1 Coríntios, praticamente toda, Paulo está falando sobre dissensões. Você vai ver isso no capítulo 1, você vai ver isso no capítulo 3, você vai ver no 5. A todo momento Paulo toca nesse assunto. Existem divisões no meio de vocês, existem facções no meio de vocês, existem pessoas ofendidas no meio de vocês. Tem coisas na igreja de vocês que eu louvo, mas nisso eu não louvo vocês.
E aí quando Paulo, no meio desse assunto que ele está falando, ele vai começar a ler aquele texto que ele vai começar a escrever aquela parte que a gente conhece da ceia, que está lá em 1 Coríntios 11, se você puder abrir. Versículo 27. 1 Coríntios, cadê, meu Deus, sumiu, foi? 11, versículo 27, diz assim: portanto, qualquer que comer este pão ou beber este cálice do Senhor, indignamente será culpado do corpo do sangue do Senhor. E se você voltar alguns versículos antes, você vai ver que Paulo está falando exatamente do que é comer indignamente. Não tem nada a ver, irmão, com você estar com a consciência de práticas de pecado que você cometeu, e aí você chegar aqui e dizer, não vou tomar a ceia porque eu estou em pecado. E eu não vou tomar porque eu estou indigno do corpo. Mas ele está falando, olha, existem dissensões entre vocês, existem facções. Tem uns que chegam no momento da ceia primeiro e eles comem de se embriagar, e tem outros que chegam depois e nem comer porque já acabou, foi tudo. O que era isso? Um sinal, um sintoma. Sabe o sintoma que eu falei para você, que é quando você serve, que é quando você congrega? Isso é um sintoma da tua vida espiritual. Sabe que a maneira como a gente ceia, como a igreja de Corinto ceiava, era um sintoma da maturidade ou da falta dela. E aí ele dizia, tem uns que comem demais, tem uns que comem primeiro, uns que ficam até sem comer. E há quem se embriague. E aí Paulo fala, vocês não têm o que comer em casa não? Traduzindo na versão do Jonathan, né? Vocês não têm jantar não em casa para comer? O que Paulo está querendo dizer, gente? A ceia é um memorial. A ceia, irmãos, a ceia é um momento em onde nós lembramos do sacrifício que foi feito. É um momento de festa, mas é um momento de seriedade. E é um momento onde nós precisamos fazer uma autoanálise. É um momento onde nós precisamos fazer um exame. Para que serve um exame, irmão? A gente vai lá no médico, a gente tira o sangue, é feita uma análise e o médico diz, olha, está faltando ferro aqui, está faltando isso, essa taxa está baixa e eu vou te mandar para a funerária que você vai morrer agora. Não, irmão, o médico diz, eu vou te passar ferro, vou te passar tal remédio, você vai tomar, você vai fazer outro exame para ver como está daqui a um mês. O exame que nós fazemos, irmão, da ceia é a mesma coisa. A gente vai olhar para a gente vai analisar. Como é que eu estou com meu irmão? Existe um espírito de divisão em mim? De facção? Eu prefiro o pastor Fábio ao pastor William. Eu prefiro o Jonatas ao pastor Dantas. Eu prefiro o Diógenes ao Derlane, o pastor Derlane. Existe ofensa no meu coração, eu estou congregando na igreja, chateado com meu irmão, e eu estou deixando isso passar por muitos e muitos dias, e eu não converso com ele, eu não resolvo, e ele fala comigo, e eu dou, que nem dizia minha avó, rabisaca. Eu falo assim. Sabe, se você toma a ceia assim, você está tomando a ceia indignamente. Então nós temos aqui, irmãos, o pão e o vinho, né, que representa o corpo de Cristo. O pão representa o corpo de Cristo que foi moído. E o vinho, o suco de uva, na verdade, né, representa o sangue de Jesus Cristo que foi derramado. Nós vamos orar por eles. E os diáconos vão distribuir para você. E você vai aguardar o teu irmão receber. Até o momento que nós vamos ceiar juntos. E é importante, irmão, que você que não nasceu de novo, não recebeu Jesus como Senhor da sua vida, você não faça parte da ceia, porque a ceia é para os filhos. Por isso que eu perguntei antes, eu convidei a você que ainda não recebeu Jesus como Senhor, não só para que você participasse da ceia, né, mas para que você realmente provasse daquilo que Deus tem já liberado na sua vida. Então, se você não recebeu Jesus como Senhor da sua vida, não participe da ceia hoje, amém? Então, nós vamos orar pelos elementos. Você pode ficar de pé. Pai, nós te agradecemos, Pai, pelo pão e pelo suco de uva, Senhor. Nós sabemos, Pai, que o pão representa o teu corpo que foi moído por nós, em favor dos nossos pecados, Pai.
Nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus, porque o teu sangue foi derramado na cruz para tornar, Pai, disponível uma nova vida. Uma vida, Pai, cheia de paz, de alegria, de saúde. Pai, para produzir em nós saúde sobrenatural e divina, Senhor. Nós te agradecemos porque os nossos pecados foram perdoados, Pai. E nós podemos celebrar, Senhor, com esse memorial. Nós te agradecemos. Nós consagramos, Pai, o pão, nós consagramos o suco, em nome de Jesus. E aí os diáconos podem distribuir. Nós vamos cantar um cântico e vamos ceiar daqui a pouco, amém? Sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos por seu sangue, lutando um bom combate no Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Aleluia. Todos receberam? Se alguém não recebeu, faz um sinal que os diáconos vão até você. Alguém não recebeu? Amém. Está todo mundo aqui, né? Então, em 1 Coríntios, no capítulo 11, no versículo 27, diz: Por isso, aquele que comer do pão ou beber do cálice do Senhor, indignamente será réu do corpo. No 28 fala: Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma do pão e beba do cálice. Então, nós vamos reservar um minuto, irmão. Não é para você orar, não é para você orar em línguas, não é para você cantar. É para você fazer agora essa reflexão de como você está no corpo de Cristo. E aí se você identificar algo que está digno de correção, você vai se corrigir no seu coração. E se você entender a importância de procurar o teu irmão, você vai procurar o teu irmão, amém? Mas não deixe que exista no teu coração algum sentimento de desunião em você, com relação a ninguém aqui dentro, amém? Aleluia. Glória a Deus. Então, em 1 Coríntios 11, no versículo 23, diz assim: Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. E que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu. E disse: Este é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Então, com essa consciência de que o pão representa o corpo que foi moído no nosso lugar, produzindo também para nós cura, coma do pão, participe.
Aleluia, obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Te agradecemos, Pai. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Então, com essa consciência de que o suco de uva representa o sangue de Cristo, que foi derramado em nosso favor para nos reconectar a Deus, participa. Glória a Deus. A palavra de Deus fala que depois da ceia, os discípulos cantaram um cântico de júbilo. Nós vamos cantar um cântico porque ceia é festa, amém? Me lavou, me transformou, me pôs de pé, me renovou. Eu te agradeço, eu te agradeço. Me curou, me restaurou, por sua graça livre sou. Eu te agradeço, meu Senhor. Aleluia, somos livres. Do inferno me livrou. Livre sou, livre sou, livre sou. Do inferno me livrou. Livre sou, livre sou, livre sou. Do inferno me livrou. Livre sou, livre sou, livre sou. Do inferno me livrou. Livre sou, livre sou. Me lavou, me transformou, me pôs de pé, me renovou. Eu te agradeço, eu te agradeço. Me curou, me restaurou, por sua graça livre sou. Eu te agradeço, meu Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Que momento, que palavra, né? Que nós desfrutamos nessa manhã. Saia daqui mesmo com seu coração, né? Abastecido. E aquilo que nós sempre falamos, né? Não seja apenas não seja, né, um ouvinte negligente, mas um verdadeiro praticante operoso, e que assim nós vamos continuar crescendo no Senhor Jesus. Meus amados irmãos, nós estamos encerrando, mas eu não posso deixar aqui de te lembrar, né? Sábado, dia 20, nós vamos ter aqui, né, o lançamento do livro da nossa fundadora, da nossa grande mãe na fé, né, Rossana Lira. Então, te organize, estejamos aqui, vamos fazer uma grande festa, vamos prestigiar, porque esse momento é importante, tá bom? E também passe ali a Camp Life, né, lá e a Camp Kids e Life Camp, tá? Para você estar ali fazendo a inscrição da sua criança e do seu adolescente. No demais, algum visitante nessa manhã que ainda chegou? Amém? Sendo assim, vá na prática dessa palavra, tá bom? Tenha uma semana abençoada, e como nosso pastor sempre diz, né? O seu telefone vai tocar com boas notícias. Amém?